Alô, alô, rapaziada, companheiros e companheiras, camaradas, estamos nas ondas, urra! Peço já o apoio de todos para despachar o dedo no gostei aí para a gente poder avançar. Por favor, vamos dar essa força aqui, clica aí, vamos dar essa força para o nosso querido camarada João Carvalho, agradecer a ele, beijo grande, por estar liberando aqui o espaço hoje para a gente estar aqui batendo esse. Está todo mundo me ouvindo aí? Está com a neurose aqui que está sumindo o microfone, perdendo o contato. Está todo mundo me ouvindo aí? Alô, alô? Sou eu, Enzo. Sou Enzo. Obrigado. Rony Silva, Pedro V. Marques. Sejam bem-vindos, obrigado aí. Está todo mundo me ouvindo. Está dando umas neuroses aqui que o microfone está desconectando. Entendeu? Vamos ver aí se essa merda não dá de novo. Isso aí geralmente é um bug da rede. Vamos embora. Bom, dispara o dedo no gostei aí, que a gente está nas ondas. Dispara aí para a gente poder avançar. Vamos embora. Hoje nós vamos falar de Stalingrado, a Batalha de Stalingrado, agora dia 3 de fevereiro de 26, vai completar aniversário, né? 83 anos, perdão, 83 anos, né? Fez 82, 83 anos da Batalha de Stalingrado, e o coração da Batalha de Stalingrado é a Operação Urano, no qual a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre ela, tá bom? Vamos fazer os rapapés aí iniciais, agradecer o Rony Silva aí, obrigado. Vou dar um informe sobre o meu canal. O meu canal, dia 26, fez 2 meses que está fora do ar. Eu ainda estou esperando a manifestação da justiça, né? O Google respondeu dizendo que o meu canal foi tirado do ar porque eu glorifiquei, a palavra é glorifiquei, o Hamas, o Hezbollah, Jorge Abache e FPLP. Crime de glorificar. Isso não tem amparo no Código Penal, isso não está em nenhum momento nas normas e regras do YouTube, né? E glorificar, até onde eu sei, é um conceito teológico cristão. Não tem nada a ver com o que a gente faz aqui. Enfim, eu entrei com a ação, eles responderam, a juíza deu um prazo para eles, deu prazo para eles e não deu prazo para mim. Enfim, a justiça volta do recesso dia 5, e aí vamos ver a partir do dia 5 de janeiro é que a justiça volta, não tem despacho da juíza, vamos aguardar aí o que a meritíssima vai fazer, né? Vamos aguardar. Eu não tenho dúvida da vitória, só não sei se a vitória vai ser na primeira instância com essa excelentíssima senhora. Vamos aguardar. É óbvio que a gente vai ter uma vitória. Eu quero meus vídeos de volta, todo o meu acervo, quase 2.000 vídeos, tudo de volta, para a gente criar um outro canal também. E agora eu vou ter 2 canais, né? Um no meu nome, vou criar um outro de reserva para evitar esse tipo de problema, né? Mas vamos embora. Pega nada. Estou aqui, estou lá no Johnny Manuel, estou com o pessoal lá da Multipolar TV, a gente vai indo devagarzinho e vamos embora. Não tem problema, pega nada. Entendeu? É óbvio que atrapalhou meu Natal, meu Carnaval, meu Natal no Novo, por causa do dinheiro, por conta do projeto do livro, que era para lançar, muito material que eu trouxe da Coreia e da China para divulgar, né? Atrapalhou tudo isso. Ferimento leve. A gente vai avançando devagarzinho, buscar a vitória.
O camarada Mao dizia o seguinte: ser atacado é um bom sinal. E eu carrego isso com orgulho, muito orgulho, de ter sido atacado por eles, é sinal de que eu estava incomodando, e a questão da defesa da Palestina, que, para mim, vai ter que me tirar do ar o dia inteiro, vai ter que me calar, vai ter que me matar, mas eu nunca vou deixar de defender a Palestina. A Palestina é a régua moral da humanidade, entendeu? É inadmissível alguém não defender a Palestina. Eu vou defender a Palestina. Peço para tu me ajudar com meus livros aí, por quê? Sem o canal tá difícil vender livro. Aqui, ó, Aço Vermelho, R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Primeiro livro escrito por um brasileiro, no caso eu, sobre o Exército Vermelho e a sua participação na guerra. Então aqui tu vai ver todas as operações do Exército Vermelho contra Hitler, tudo, né? Do início da guerra de 41 até 45. R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Esse livro aqui é parte da minha dissertação do mestrado. Aqui eu conto o lado B da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Aqui você vai ver a origem do anticomunismo doentio do Brasil, como é que o Estado Novo censurou a Batalha de Moscou, Stalingrado e Kursk. Aqui, ó, o Exército Vermelho na mira de Vargas, também R$ 80. E esse livro aqui, produzido por mim pelo companheiro Quiroga, que é um livro do camarada Stalin, discursos, entrevistas e ordens que o camarada proferiu durante a Grande Guerra Patriótica. Isso aqui é bom, que desmistifica muita bobagem, muita mentira que a Guerra Fria produziu e está aí até hoje, no Ocidente, na América Latina. Também R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Se tu comprar os três, 240, tu ainda leva uma daquelas minhas placas que eu vendo de sinalização históricas de brinde, tá bom? Então me dá uma força aí que eu preciso vender livro para a gente voltar ao projeto do outro livro, porque eu estou com outro livro aqui na fornalha, já sendo produzido, e tem que pagar o livro, né? Sem o canal fica difícil, sem o canal fica difícil pagar o livro. Mas vamos fazer, o livro vai sair, vamos dar um jeito. Nós temos muitos companheiros aí dispostos a ajudar, e aí não vão nos calar de jeito maneira, né? A gente vai ainda, apesar da justiça ser burguesa, a gente ainda tem algumas contradições que a gente pode acionar e, e trabalhar essa questão aqui no Brasil, tá bom? Vamos embora, me ajuda. Aí, ó, preciso que vocês me ajudem nesses 3 Instagrams aí. É aí que eu preciso. @Guerra Patriótica, Paiol Literário 1 e @Geoestratégia Estudos, entendeu? Me ajuda aí para a gente poder meter bronca, entendeu? Para a gente poder trazer, né, o debate que agora eu estou tendo que fazer lá no Instagram, a baile, sobre várias coisas. Eu estou postando lá os vídeos sobre a Coreia. Quem está lá no Instagram, @Guerra Patriótica, @Paiol Literário e @Geoestratégia Estudos, vai perceber isso. Que eu estou trazendo um material bem bacana da Coreia, vídeo. Então corre lá, deixa eu ver se está aqui. Espera aí. Espera aí. Espera aí. O pessoal está me perguntando muito sobre essa história que o Trump falou, que atacou a Venezuela aí. Olha, eu não tenho informação nenhuma disso, não vi nada, nenhum canal venezuelano falou nada disso. Eu falei essa semana com um companheiro que era cônsul geral da Venezuela no Rio de Janeiro, o consulado aqui está fechado, ele está de volta já há algum tempo na Venezuela. Ele falou que não sabe de nenhuma informação e falou que todas as áreas litorâneas da Venezuela estão sob forte vigilância. E que, se fosse atacado, as defesas antiaéreas venezuelanas agiriam automaticamente, né, e todo mundo saberia, não teria como esconder isso. Ele falou que não sabe, então não tem nenhuma informação sobre isso. Então, eu não estou recebendo muitas mensagens. O Trump falou que atacou a Venezuela. O que eu quero dizer é o seguinte:
Eu não tenho poder para dizer que é mentira. Só o presidente Nicolás Maduro pode dizer que é mentira, mas eu não tenho nenhuma informação, entendeu? Eu tenho falado com muitos venezuelanos. A turma que tem TikTok, eu peço que siga o companheiro Jesus, lá do Boi na Roja, entendeu? Não deixa de seguir ele, lá o Jesus, segue ele lá, nosso querido Jesus, Boi na Roja, venezuelano, da Juventude Gazeira. Ele tem um trabalho gigante formando o cotidiano da Venezuela, ele faz vários vídeos. Então, quem tem TikTok, segue lá o Jesus, nosso querido Jesus. O nome dele no TikTok é Boina Roja, né? Boina Vermelha. Segue ele lá para ficar atualizado, que ele trabalha muito com o TikTok e ele é um cara de governo, entendeu? E isso é importante. É um cara muito ligado ali ao Estado, ao governo. E isso seria legal para a turma se manter informada. Isso adianta bastante, entendeu? Para pelo menos a gente saber o cotidiano. Ele é um cara que tem muito trânsito na sociedade e produz muitos informes durante o dia. Esse é um ponto. A turma também me perguntou sobre a questão de China. Eu recebi muitas mensagens, China e Rússia. China e Rússia vão fazer de tudo para defender a Venezuela. Envio de armamento, dinheiro, compra de petróleo, mas nem a Rússia e nem a China vão entrar em guerra por conta da Venezuela. Isso não acontece assim, né? São conjunturas difíceis e vivemos tempos muito difíceis, ainda mais com o avanço na América Latina da direita, né? Então, eles vão fazer de tudo: armamento, dinheiro, informações, pressão na ONU, entendeu? Mas ninguém se iluda de que vai chegar um navio russo para fazer uma batalha naval em defesa da Venezuela. Isso não vai acontecer, né? A questão ainda é uma relação diplomática, estratégica, mas é outro nível. A Rússia e a China estão mandando armamento para cá, muito armamento, mas o apoio é isso aí e a pressão diplomática. Pode ter certeza que todas as vezes que o presidente Putin fala com Trump, ele fala também de Venezuela, ele não fala só de Ucrânia, ele fala também de Venezuela, né? E a China também tem jogado pesada nisso, muito pesado. Isso é grande, entendeu? Essa é grande, mas a gente sabe que o Trump é uma pessoa que tem 30 papos e age de maneira difusa, então é uma pessoa difícil de ser compreendida, né? Uma pessoa difícil de ser compreendida. Bom, não deixa de ir lá no Instagram, aproveita quem está com o telefone na mão aí, já vai no Instagram rapidinho, @Guerra Patriótica, @PaelLiterário1 e @Geoestratégia Estudos. Não deixa de ir lá, me ajuda aí para a gente poder avançar. Bom, livro novo, o pessoal também me mandou mensagem, deixa eu ver se eu tenho a capa aqui do livro novo. Só para vocês verem aqui a questão da capa. Deixa eu ver se tem aqui. Que eu vou botar aqui na tela aqui a capa. Eu tenho uns informes aqui para dar para vocês, legal. Espera aí. Espera aí, gente. Compartilhar. Eu vou falar aqui do curso também. Olha só, lá no História, no Instagram, amanhã eu vou botar de novo. Lá no História, lá do meu Instagram, eu estou divulgando aqui um curso do Núcleas, do Núcleo de Estudo das Américas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O Núcleas está oferecendo um curso de extensão Cinema e História. Cinema e História na América Latina, século XX e XXI.
eu sou pesquisador do Núcleos. O Núcleos está oferecendo, vai ser com o professor Fera, foi meu professor, professor Parga, foi meu professor na UERJ, é professor do Pedro II. Eu vou botar lá o link para quem quiser fazer o curso, quem se interessar, fazer a inscrição e participar do curso de extensão sobre cinema, história e cinema na América Latina pelo Núcleos, Núcleo de Estudo das Américas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Deixa eu botar aqui a capa. Então, já está lá no História no Instagram. Quem entrar lá vai ver. Mas eu vou fazer uma publicação também sobre isso. Deixa eu agora aqui mostrar para vocês a capa do novo livro. Espera aí. Espera aí que dá uma travada aqui. Travou aí não, né? Mas aqui travou. Porra, maluca é essa? A internet hoje está meio zoada. Agora, deixa eu baixar aqui, ó. Onde é que eu vou botar aqui a capa? Turma ver aqui. Ó, capa do novo livro. Cara, o que aconteceu aqui, ó? Porra doida. Ó, a capa do novo livro. É a capa do novo livro aí, ó. A Segunda Guerra Mundial e seus momentos decisivos. Essa é a capa do nosso novo livro, que será lançado, se tudo correr bem, fevereiro. Entendeu? O livro já está na gráfica. Essa daí, a capa, é uma coletânea de artigos sobre a Segunda Guerra Mundial. Tem de todos os cenários, né? Não são só artigos soviéticos, não. Tem até do Brasil, da Alemanha, dos Estados Unidos. Isso aí é um livro que eu já tinha lançado. Esse livro ele tem uma primeira edição, entendeu? É, e ele agora está vindo uma segunda edição ampliada e revisada. Então, ele está recebendo novos artigos, ele foi todo revisado, versão de artigos antigos ampliados, ele agora está recebendo fotografia, então vai vir foto colorida, vai vir um livraço. Então, eu acredito que a partir de fevereiro ele esteja aí na agulha já, né? Ele está na fase final de diagramação e agora, início de janeiro, ele vai para a gráfica. A gráfica demora em torno de uns 25 dias para me entregar, e aí ele deve chegar no início de fevereiro aqui, e a gente lança ele aí no vácuo do carnaval, a gente vai lançar esse livro aí. E aí a gente vai poder vender aqui pela internet, se o meu canal já tiver retornado, vai ser melhor ainda. Senão a gente vai fazendo pelo Instagram e vai pedindo ajuda aqui lá do Farol Brasil, lá do Mauro Lopes, do Johnny Manuel, aqui no João, a gente, Voz Trabalhadora, com o meu querido Portinho, a gente vai indo devagarzinho, tá bom? Então tá aí a capa do novo livro, a turma guarda aí, até fevereiro está na área aí, a gente vai ter livro novo. Inclusive, esse ano nós vamos lançar a edições Guerra Patriótica, vamos lançar 3 livros. Esse aí, um novo livro em comemoração ao Exército Vermelho, que vai sair em maio. Se tudo correr bem, em outubro a gente está lançando um livro sobre o Brasil. Então, esse ano é um ano para a gente rebentar a nível de edições, entendeu? A gente vai conseguir aí, independente do YouTube, a gente vai conseguir botar esse material na área aí para a gente poder arrebentar. Tá bom? Então, olha aqui, nós temos que falar hoje de Operação Urano. A Operação Urano é uma operação que acontece dentro da Batalha de Stalingrado, que é a operação decisiva para a libertação de Stalingrado. Mas, antes, a gente precisa entender como é que era a situação
deixa eu ver aqui, como é que era a situação na União Soviética durante esse contexto. Só para ilustrar aqui para a turma, que a Batalha de Stalingrado ela ocorre de 17 de julho de 42, 17 de julho de 42, é uma data oficial, né? 17 de julho de 42 a dia 3 de 2 de 1943, ou seja, de 17 de julho a 3 de 2. Tem alguns locais de 43, tem alguns lugares que vai aparecer 2 de 2, mas os soviéticos eles trabalham com 3 de 2. A operação de tomada de Stalingrado, os alemães denominaram de Operação Azul. Tomar Stalingrado chamava-se Operação Azul, era o nome código dos alemães, chamado Operação Azul. Quem ficou a cargo de tomar Stalingrado? O Grupo de Exércitos Sul, a sua maior e mais forte fração, Sexto Exército, que se dividiu em grupo de exércitos A e B. O grupo B entrou em Stalingrado e o grupo A se dirigiu ao Cáucaso. Eu vou botar aí no mapa aí. A Batalha de Stalingrado é uma pena eu estar sem o canal, porque vocês poderiam ver os vídeos que eu tenho sobre a Batalha de Stalingrado como um todo, que ajuda vocês a entenderem com mapas. Eu vou botar aqui um mapa aqui, só para vocês terem aqui uma ilustração. Ó, essa aqui, essa situação era a situação do ápice da Batalha de Stalingrado. Essas setas pretas, elas demonstram o caminho percorrido pelos alemães. Repara que no meio do mapa, lá naquele bando de quadradinhos juntos, ali é o centro da cidade. Ali é o centro de Stalingrado, entendeu? Ali é o centro de Stalingrado. Ali foi o clímax da guerra. Ali era o ponto de acesso ao Volga mais importante. A cidade de Stalingrado era uma cidade que tinha cerca de 600 mil habitantes, era uma cidade industrial, era uma cidade que era vista como cidade modelo dos soviéticos, ela foi toda replanejada a partir dos anos 20. Em Stalingrado tinham fábricas muito importantes e era o maior entroncamento ferroviário do mundo. Stalingrado tinha o maior entroncamento ferroviário do mundo. Ali se conectavam redes de trens que vinham lá do Extremo Oriente e que iam lá para a ponta do Ocidente. Então, a cidade de Stalingrado ela era importante, primeiro, pelas suas fábricas, segundo, pela sua posição do lado ali, né, na beira do rio Volga, e, terceiro, pela sua grande malha ferroviária. Fábricas, posição e malha ferroviária. Então, Stalingrado era a menina dos olhos do governo soviético, porque o governo soviético via que seria um padrão. A partir de então, todas as cidades industriais elas seriam como Stalingrado. Prédios modernos, amplos, eram prédios feitos muito de aquele tijolo deitado, aquele tijolinho, habitações já novas, construídas na década de 30, ruas amplas. Existia uma Stalingrado antiga, mas já quase que a totalidade da cidade já era uma Stalingrado nova, novíssima, prédios bonitos e muitas residências novas, avenidas largas. Quando os nazistas chegam em Stalingrado, a cidade foi pega de surpresa, porque o ataque a Stalingrado ele é fruto de uma sucessão de derrotas
dos exércitos soviéticos na parte sul do país. Derrota essas que vão levar à perda da Crimeia, a península de Kerch e o consecutivo avanço dos nazistas no Donbás, né, que vão colocar os exércitos do eixo de frente para Stalingrado. Então, repara nessas setas pretas aí, que são os movimentos das forças nazistas, repara que eles vêm, na maioria deles, do centro-sul. É uma fração do grupo de exércitos centro e todo o grupo de exércitos sul alemão. Repara aí no mapa que eles vão em direção a Stalingrado depois de se tornarem vitoriosos, ao se apoderarem da Crimeia, do Donbás, de toda essa região que era muito importante e que o governo soviético nunca imaginou de perder essas regiões de maneira tão rápida, né, como foi. Só que o clímax da Batalha de Stalingrado se dá muito embora por conta da derrota dos nazistas em Moscou. Como os nazistas não ganharam a Batalha de Moscou, eles jogaram bastante força para dominar Stalingrado, por quê? Forçar o passo em direção ao Cáucaso, em direção ao Oriente, e depois que tomasse Stalingrado, você conseguiria contornar, veja ali aquele emaranhado de quadradinhos, de ir em direção ao norte. Voltar a atacar agora Moscou pelo norte, não mais um ataque em direção ao leste, não pelo leste, né? Perdão, não pelo oeste, mas agora pelo norte. Porque você estava tendo a Batalha de Rizév, que era uma batalha que ficava ali em frente a Moscou, no sentido Vyazma-Rizév. A Batalha de Moscou custou caro aos nazistas. Eles foram derrotados e eles tiveram que recuar cerca de 300 quilômetros de Moscou, né? A chamada Operação Tufão. A Batalha de Moscou chamava-se Operação Tufão. Como eles foram derrotados em Moscou, como eles não conseguiram entrar em Leningrado, eles jogaram tudo que eles tinham numa operação no sul, para tomar Stalingrado e rumar ao Cáucaso. O que os nazistas queriam no Cáucaso? Queriam muito minério, gás, petróleo e a malha ferroviária soviética que ia em direção ao sul. Certo? Professor, sempre agradeço suas aulas, que me ajudaram a chegar na universidade. Pô, parabéns, parabéns, eu que agradeço aí, e você tá com a gente aí. Obrigado aí, vamos embora, vamos avançando juntos. Acervo Bangu, olha o Bangu aí, Bangu está na área, vamos embora. Então, a Batalha de Stalingrado, ela é digamos assim, um tudo ou nada do governo nazista para mudar o eixo, para obrigar os soviéticos a tirarem tropas de Moscou para defenderem o Cáucaso e enfraquecer Moscou, entendeu? E com isso eles envolverem essas tropas e depois voltarem a atacar Moscou. Nessa fotografia aí, vocês estão vendo os comandantes militares soviéticos. Veja, o Vasily Chuikov, ele vai ficar muito famoso que ele comandou a defesa dentro da cidade. E foi ele que comandou a defesa dentro da cidade de Stalingrado. Mas todos esses outros comandantes que você está vendo aí, Gordov, Vatutin, Iremenko, todos esses outros comandantes aí, foram eles que vão avançar com a Operação Urano e vão libertar não só Stalingrado, mas toda essa região do Cáucaso. A Operação Urano, ela envolvia muito mais tropas. Então, muitas das vezes a gente vê o Marechal Tchukov como foi o Tchukov que ganhou a batalha em Moscou. O Tchukov, ele trava uma batalha
Ele comanda a guerra dentro da cidade. Ele é o defensor de Stalingrado. Mas as operações que aconteceram ao redor e que expulsaram os nazistas, essas operações foram com esses comandantes aí. O Tchukov, ele depois, quando se desencadeia a Operação Urano, porque ele não sabia que a Operação Urano ia acontecer. Ele não tinha nenhuma noção que uma quantidade enorme, 1 milhão de soldados, estavam sendo preparados do outro lado do Volga, na parte oriental do Volga, para salvar a cidade. Ele não sabia de nada. Ele só soube que a operação iria começar 48 horas antes, porque 48 horas antes ele recebeu um comunicado de que era para ele entrar em prontidão, que aconteceria uma grande operação, que era para ele ficar esperto, entendeu? É, isso, como é que eu posso dizer? Isso era uma estratégia que ele tinha, como é que eu, a estratégia que o exército soviético queria usar, porque não queria denunciar, né, a presença daquelas forças ali, porque os nazistas precisavam ser pegos de surpresa. Os nazistas precisavam ser pegos de surpresa. Eles tinham que continuar lutando dentro da cidade, continuar dentro da cidade, e não poderia chamar a atenção que ia ter uma contra-operação, porque a ideia é que eles permanecessem ali. E o Tchukov deveria, né, manter a defesa, a chama da defesa acesa, sem saber que seria ajudado, porque havia muito medo de que a informação vazasse, né? Isso é secretíssimo. E o Tchukov fala isso no livro dele. Eu só soube que ia acontecer alguma coisa, mas eu nem imaginava 48 horas antes. Depois eu vou dar aí a dica dos livros aqui para a turma ler sobre Stalingrado. Livros russos soviéticos atuais muito importantes. Vamos embora. Deixa eu botar um outro mapa aqui. Esse aqui. Esse mapa que eu vou botar aqui, deixa eu aumentar ele aqui. Ó, esse mapa que eu estou botando aqui, ele é um pouco clarinho, não sei se vai dar para vocês verem, mas só para ressaltar a quantidade de tropas que o Exército Vermelho concentrou no lado oriental do Volga. Repara que tem o Volga aí, tá vendo? Ó? Olha lá, a cidade de Stalingrado e o Volga. Cidade de Stalingrado e o Volga. Do lado oriental, olha lá, está o nome dos comandantes lá, aquilo ali são todos tropas soviéticas, que vão participar da Operação Urano. Mas elas estavam ali de maneira camuflada. Elas não poderiam ser descobertas. Isso foi duas coisas que nós temos que tirar o chapéu para o Stavka, né, que é o Comando Central soviético na guerra. Trazer essa quantidade de tropas para bem próximo de Stalingrado, sem que a inteligência alemã detectasse. Isso é uma coisa importante, né? Os alemães eles foram pegos completamente surpresos. E a outra foi a Operação Marte, entendeu? A Operação Marte foi uma operação simulada. Só que a Operação Marte ela foi feita com tanto realismo, com tanto realismo, com tanto realismo, que os alemães não tiveram dúvida de que ela era realmente uma operação efetiva e que eles tinham que responder a essa Operação Marte e não se preocupar com Stalingrado, porque, pelas contas deles, os soviéticos não tinham tropas para lutar boas batalhas. Lutar a Operação Marte, lá em Rizév, e salvar Stalingrado. A Operação Marte, pois é, o mapa, eu já tentei dar o zoom, cara, mas se eu der mais zoom, ele sai do enquadro.
E aí a ideia é que eu quero que vocês vejam tudo. Eu tenho mapas melhores, eu vou botar aqui, entendeu? Eu vou botar aqui mapas melhores aí, vocês já vão ver. Só para vocês terem uma ideia, esse mapa aí é só para que vocês vejam de maneira ampliada a região de combate, que não é só a cidade de Stalingrado ali, que está ali pequenininha ali. Repara que as tropas soviéticas elas vão avançando, seguindo ao norte, né? Seguindo ao norte. E essas tropas que estavam ali ao norte, elas fizeram parte dessa simulação que iria acontecer uma operação de nome Marte na região de Rizév e Viagem, e que essa operação serviria para, digamos assim, libertar de uma vez Moscou, que Moscou não fosse mais ameaçada. Então, os nazistas perceberam o seguinte: duas coisas. Eles não vão ter tropa para salvar Stalingrado, nós podemos seguir com o que tem, porque nós estamos ganhando lá em Stalingrado, a gente não precisa se preocupar de mandar mais tropas, e eles vão batalhar aqui de frente para Moscou, e é aqui que a gente tem que concentrar nossas tropas. Ou seja, eles também não mandaram mais tropas para Moscou para engrossar o caldo lá, porque entenderam que não podiam perder a posição reserva e viagem. Deixa eu agradecer aqui, peraí, deixa eu fazer com embaixo para cima. Quero agradecer aqui o Michel, um grande abraço, professor Pitilo, acompanhando aqui de Braga. Valeu, meu irmão, o apoio. Obrigado, João Carvalho agradece. Gildo Coelho, boa noite, professor. O que o senhor acha do livro de Vassili Grosov? Vale, para quem não tem nada, metade ou dobro. Vale uma leitura crítica. Baku, novo membro, seja bem-vindo. Querido Manuel Ninho, beijo no coração, obrigado. Esse aqui é Mário José. Você já pensou em aparecer no canal Três Elementos, do Peru, pelo amigo do João? Camarada, obrigado pelo apoio aí, o João Carvalho agradece. Nunca pensei, porque nunca fui convidado, entendeu? Olá, qual a sua opinião sobre a russofilia trumpista por Putin? Qual a sua visão? Modelo de governo, Rússia, descrição. Não, a Rússia não é fascista. Isso aí já. Obrigado aí pelo teu apoio, mas isso aí já foi algo de debate há muito tempo, entendeu? Isso aí não existe. Conversa para boi dormir, entendeu? A gente pode questionar o governo russo, várias coisas, mas não que ele é fascista. Isso aí é tolice. Isso aí é uma coisa dos liberais. A OTAN gosta disso, né? A OTAN gosta dessas coisas. Bom, então, a Operação Urano, ela vai surgir para desafogar a situação em Stalingrado. Deixa eu botar o mapa aqui, ó. Depois eu vou falar da Operação Marte, mas deixa eu botar aqui o mapa. Esse aqui do front. Olha, esse aqui, ó, veja, esse mapa aqui. Não botei aqui Stalingrado. Peraí, botei. Botei, olha só. Esse mapa aqui, ele é. Deixa eu ver aqui a data. Peraí, gente, só um minuto, que eu vou dizer a data aqui do mapa. Peraí. Esse mapa aqui é de dezembro de 41. Dezembro de 41. É a parte final da Batalha de Moscou. A Batalha de Stalingrado só vai começar em julho de 42, né? 7 meses depois. Então, eu queria só mostrar para vocês que em dezembro de 41, essa linha vermelha aí é o fronte soviético, né? É onde os alemães avançavam. Eles já lutavam lá em cima, em Moscou, mas eu fiz uma rodinha ali, verde, à direita do mapa, né, em direção leste. Olha onde é que era Stalingrado. Vê se vocês estão vendo aí, aquele círculo ali, né, ao leste, embaixo do mapa, ali é a cidade de Stalingrado. Então, em dezembro de 41, o pau estava quebrando lá em cima em Moscou, Leningrado já estava sitiada, lá em cima, você acompanha o mapa lá para o norte, que tu vai ver lá em cima uma quantidade grande de tropas e exércitos, lá o pau está quebrando lá em cima. E ali em Stalingrado, o pau ainda não estava quebrando. A guerra ainda ia demorar 7 meses para chegar na cidade de Stalingrado.
O pau estava quebrando ali, ó, no Donbás, olha lá a linha onde é. Era ali que o pau estava quebrando. Inclusive, os nazistas não tinham conseguido tomar nem a Crimeia ainda. O pau estava quebrando ainda na Crimeia. Eles, apesar de terem tropas lá no Donbás, repara seguindo o mapa até a Crimeia ali no sul, os soviéticos eles vão fazer a primeira operação anfíbia da história, tomando a península de Kerch, retomando Kerch e expulsando os nazistas da Crimeia. Depois os nazistas vão vir com tudo e vão retomar a Crimeia em 42. Mas nesse momento aí, o governo soviético não imaginava que os nazistas chegariam a Stalingrado. Não passava na cabeça deles. Na cabeça do governo soviético, o pau ia continuar quebrando ali no Donbás e ia ficar ali um perde-ganho ali e parou. Os que jamais ele iria imaginar que 7 meses depois os nazistas chegariam a Stalingrado. Olha ali, ó. Aquele círculo verde ali é Stalingrado. 7 meses antes. Entendeu? 7 meses antes. Só para vocês terem ideia como é que a batalha avançou, né? E houve uma falha terrível da defesa de Stalingrado, porque quando os nazistas chegam a Stalingrado, a cidade não estava preparada. Os seus anéis defensivos, o seu plano de defesa não tinha sido concluído. Entendeu? Isso é uma coisa que eu li em alguns documentos soviéticos, mas eu nunca vi o final dessa história. Né? Já li alguns livros e documentos que falam das falhas das pessoas que foram responsáveis por essas falhas em Stalingrado, mas eu não sei se essas pessoas foram presas, se elas foram processadas, se elas foram cobradas. Eu tinha muita curiosidade em saber, né, essas pessoas que eram lideranças políticas, sindicais de Stalingrado que falharam muito nisso. O que aconteceu com essas pessoas no pós-guerra? Se elas foram responsabilizadas, eu não sei. Mas sei que a falha foi tremenda, 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 porque se imaginou que a cidade estaria preparada para o avanço nazista, como Leningrado estava, como Moscou estava, né? Se imaginou isso. Mas isso não aconteceu. Deixa eu voltar aqui para o mapa de Stalingrado. Ó, aqui, esse mapa, vocês vão conseguir ver. Aqui também é dezembro de 41. Né? Eu quero só mostrar para vocês que isso aqui é onde vai acontecer um ano depois, né? Começa em dezembro também, em dezembro de 42, a simulação que os soviéticos vão fazer para lançar a Operação Urano lá em Stalingrado. Isso aqui é o eixo Rizheve-Vyazma. Essa batalha aí, ela é em frente a Moscou. Ela é uma linha reta. Se tu pegar Moscou e seguir uma linha em direção a oeste, indo em direção ao ocidente, né, você vai passar por essa batalha. Então foi aí, era uma batalha terrível, aí foi chamado o moedor de carne de Rizheve, que aí foi um local onde a guerra durou quase 3 anos, de batalhas constantes. Inclusive tem um bom filme russo sobre a batalha de Rizheve. O filme se chama Rizheve. Rizheve. Se você botar filme Batalha de Rizheve, talvez apareça ele. Então é um filme muito bom que mostra a carnificina do que foi a Batalha de Rizheve. Foi nessa região que os soviéticos vão lançar umas tropas em 1942, em dezembro de 42, para simular que eles iam dar um ataque aí para liberar os frontes de Moscou. Mas isso era uma operação mentirosa. A operação de verdade ia acontecer ao sul, em Stalingrado, que era a Operação Urano. Deixa eu pegar aqui para vocês. O que foi a Operação Urano? A Operação Urano foi, esse mapa aqui, talvez vocês vejam, as setas envolventes. Entendeu? Esse mapa aqui vai. Aqui, ó. Esse aqui é um mapa que eu acho que vai dar para vocês conseguirem ver melhor.
Isso é a Operação Urano. Todas essas setas aí são tropas soviéticas que vieram do outro lado do rio Volga. Olha ali, ó. Vocês estão vendo ali a linha do Volga, do rio Volga. Aquele círculo com o pontinho vermelho é o círculo mais próximo de, 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 de cercamento dentro de Stalingrado. Aquele primeiro círculo que vocês estão vendo ali com o pontinho vermelho, ali foi a primeira linha que os soviéticos fecharam. Ali eles, pum, fecharam o exército nazista ali. E repara que o exército nazista ele estava pronto para terminar a guerra e pular para o outro lado do Volga. Estava pronto para isso. Isso já estava na bola para acontecer. Entendeu? Então, a Operação Urano, quando ela é lançada em novembro de 19 de novembro de 1942, as defesas em Stalingrado estavam por um fio. Por um fio. O Tchukov já falava que não sabia o quanto que ia conseguir resistir. O posto de comando do Tchukov já estava nas margens do rio Volga. Nas margens do rio. Ele já comandava as suas tropas de dentro quase que do rio. Ele não tinha mais para onde ir. Quando a Operação Urano é lançada, cada seta dessa daí é uma unidade, é um exército que entra e vai fechando em anéis concêntricos. Repara que aquela parte bege ali mais clara é o perímetro suburbano, né? É o subúrbio de Stalingrado. Para fora, na parte marrom mais escura, é a região rural, é uma região já rural ali de Stalingrado. Então, o clímax da batalha ele vai se dar naquele círculo menor bege e naquele outro círculo ali, perdão, o círculo caramelo e o círculo bege. Nesse outro campo maior, que você já pega a região do Donbás, aí aconteceram outras batalhas que também serviram para aniquilar o exército nazista. Mas aí eles já não estavam mais cercados. Eles encararam de frente o exército soviético, que veio de maneira muito poderosa e fez com que eles recuassem. Os que ficaram cercados ficaram dentro daqueles dois quadrantes lá, o bege clarinho e o mais marronzinho, entendeu? Foi lá que cerca de 100 mil homens foram capturados. O cerco se fechou, né, definitivamente no final de novembro. No final de novembro de 1942, as tropas que estavam ali dentro, as tropas nazistas que estavam ali dentro, elas já não se conectavam mais com as tropas de fora. Inclusive, é que eu não consegui trazer, porque eu fiquei com medo dessa questão de direitos autorais. Eu tenho aqui a última gravação de rádio, a última comunicação de rádio que saiu de dentro de Stalingrado. A última comunicação nazista que sai de Stalingrado. Um soldado alemão se despede da família. Ele, na vez de fazer uma comunicação militar, ele se despede da família dele, que ele sabia que ele não ia mais conseguir sair de lá de dentro, porque os soldados nazistas que lá estavam presos também estavam em situação precária. Muito frio, fome, falta de munição, porque ao serem cercados, tudo isso acabou. Né? Acabou a ligação de comida, de bebida, de munição. Aquela história que o Hermann Göring prometeu que ele conseguiria abastecer o exército nazista por ar, isso é uma grande mentira, porque o tempo, né, o inverno não permitia voos tão volumosos e o exército nazista não tinha tantos aviões de carga assim, entendeu? Ele mesmo não tinha essa quantidade de, de armas, né, que pudessem, e munição e alimento, que pudessem ser enviados por avião. Isso era uma tolice.
naquele momento, você não conseguiria abastecer mais de 100 mil homens lutando. Esses homens estavam, ou seja, a munição era usada a todo momento, a comida escassa, você não conseguiria abastecer isso. Mas, enfim, isso aí, assim que o meu canal voltar, depois vocês vão ver um vídeo que tem sobre isso. Então, qual era o plano soviético? Nós estamos por um fio Stalingrado, não podemos perder a cidade. E precisamos ter a certeza que podemos tirar tropas do Oriente para poder jogar essas tropas na Batalha de Stalingrado. É aí que surge a figura do Sorge, do espião Sorge. Não foi só o Sorge, mas o Sorge foi parte de um grupo de espiões que coletavam informações que confirmaram para Moscou de que o exército japonês não teria a mínima condição de atacar a União Soviética em 1942, nem em 1943. Que se esse ataque acontecesse, ele seria no final de 43 ou início de 44. Entendeu? Isso é importante a gente perceber, porque se esquece de falar do Sorge, ou então fala que foi só o Sorge. Nenhum governo vai se guiar com uma única informação. Existem muito mais informações que você precisa checar do que a informação de um agente só. O Sorge é um herói, mas não foi só ele que deu essa informação. Quando o governo soviético confirma que os japoneses não iriam atacar, então eles vão tirar de lá 500 e tantos mil homens, quase 600 mil homens, do Oriente, e vão se juntar com tropas que estavam sendo treinadas ali próximo a Moscou. Essas tropas criaram um exército de cerca de 1 milhão de homens, que foram levados silenciosamente para o rio Volga, para a margem oriental. Essas tropas foram levadas de maneira silenciosa, extremamente camufladas e de maneira a serem distribuídas no terreno, que ao início da operação, elas uma não atropelassem as outras. Por quê? Porque você tinha que ter uma logística para atravessar. Olha só o que eu vou falar agora para vocês. Você tinha que atravessar um rio que era caudaloso, né? O rio Volga, ele é um rio caudaloso. Você tinha que atravessar esse rio no inverno, onde pedaços enormes de gelo passavam por ele. Tinha um trecho até que ele ficava quase todo congelado, era bem difícil navegar nele. Você tinha que atravessar mais de 1 milhão de homens, equipamentos para todos esses homens, munição, comida, medicina. E detalhe, era um exército que ainda era um exército a cavalo. Você ainda tinha grande quantidade de tropas a cavalo. Então você ainda tinha que levar cavalo e a comida do cavalo. Comandante Farinaso, beijo no coração. Obrigado por estar com você aqui. Beijo grande. Obrigado, comandante. Forte abraço. Obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho. Vamos juntos. Então, a Operação Urano, ela foi pensada, tudo isso tem que ser feito em silêncio. 2, nós temos que fazer os nazistas acreditarem que a Operação Marte é que vai acontecer. E daí, olha só, olha que situação. Porra, agradecer muito aqui a presença do comandante Robson Farinar. Isso aí é firmeza mais do que total. Ter o comandante aqui é sinal de que estou no caminho certo. Pô, o Farinazo não foi a Coreia comigo, mas na próxima a gente tem que levar o comandante Farinazo. Na próxima temos que levar ele, com certeza. Não foi, infelizmente não foi. Mas a gente tem que marcar aí uma. Eu tenho que marcar o comandante Farinazo para a gente ir a Stalingrado junto. Levar uma grande delegação lá em Stalingrado. No inverno, nós temos que ir no inverno, para a gente sentir lá o clímax da batalha. Vou marcar o comandante Farinazo para ver se a gente faz isso. Então, veja, olha o duplo desafio do Exército Vermelho.
não permitir que os nazistas soubessem da Operação Urano e fazer a Operação Marte ser confiável, entendeu? Vamos embora. Seu comando, bora marcar. Sabe o quê? Seu comando é a ordem. Eu estou de plantão, sou à disposição. Só marcar, comandante, para mim é um prazer. Prazer gigante lá no Arte da Guerra. Gente, quem não conhece, é difícil ter alguém aqui que não conheça, né? Mas se tem alguém ainda que não conheça, vai lá no comandante Farinaso, lá no canal dele no Arte da Guerra, e entra lá, porque de história militar, geopolítica, geoestratégia, lá é aula que sobra. Lá é aula que sobra, vai lá. Então, veja, os soviéticos tinham que enganar os nazistas duas vezes, camuflando a Operação Urano e fazendo os nazistas acreditarem que a Operação Marte era efetiva, que não era um simulacro. Então, não é fácil. Nós estamos falando do exército nazista, que não era facilmente enganado, e já dominava ali uma parte gigantesca da União Soviética. O que foi a Operação Marte? Olha aqui, agora eu tenho o mapa para vocês entenderem a Operação Marte. Esse mapa aqui ele não está com uma definição muito boa, mas vai dar para vocês entenderem. Ó. Veja, aonde está aquela seta ali apontando para o leste, ali é Moscou. Moscou ficava logo ali. Aquela primeira seta ali é Rizév e a outra ali é Viasna. Aquela primeira, vai ver que faz um cerco assim, né? Aquela primeira seta ali é Rizév. E as outras duas que estão aqui é o eixo Viasna. Para quem quiser entender melhor, aí é perto de Orel, é uma região de planícies. É uma região de planícies. Tem pouquíssimas elevações aí. Então, o exército alemão, que já era dono do terreno há um ano, ele conseguiu erguer defesas muito sólidas aí. E o exército vermelho lutava muitas das vezes em campo aberto e com aquele frio batendo nas costas, né? Então, essa região era a região da Batalha de Rizév. Foi aí que o Exército Vermelho pegou algumas tropas, movimentou ela, né, e deu a entender que iria atacar Rizév e Viasna para expulsar os nazistas daí. Então, o exército alemão pegou algumas reservas suas que originalmente iam para Stalingrado e mandou para Rizév. E acreditou que a fatura ia ser liquidada lá em Stalingrado com as tropas do Sexto Exército. Então, oficialmente, a Operação Urano ela só dura 4 dias. Olha o encaixar de dados. A Operação Urano ela começa no dia 19 de novembro de 42 e ela oficialmente termina no dia 23 do 11. Os soviéticos só levaram 4 dias para cercar Stalingrado toda, só levaram 4 dias. Mas veja, os soviéticos tinham medo que os nazistas mandassem uma grande quantidade de tropa para Stalingrado salvar o Sexto Exército cercado. O que eles fazem no dia 25, 2 dias depois de concluir o cerco em Stalingrado? Eles iniciam a Operação Marte. A Operação Marte ela vai de 25 de novembro a 15 de dezembro. Ou seja, 20 dias enganando os nazistas de que o pau ia quebrar nessa região. Esses 20 dias foram suficientes para você fechar o cerco em Stalingrado e ir fatiando o cerco. Porque, veja, teve o bolsão do cerco e depois o Exército Vermelho cortou o bolsão 2 vezes. Fez 2 cercos dentro do cerco. E isso foi seccionando o bolsão. Isso deixou a situação dos nazistas pior ainda. Pior ainda. Quando os soviéticos falaram assim, a situação em Stalingrado é irreversível. É irreversível.
os soviéticos vão lançar a Operação Saturno. Só que os alemães mandam um grande exército de blindados tentar salvar o Sexto Exército. Uma operação gigante, que é a Tempestade de Inverno, o nome dessa operação, para furar o cerco, se eu não me engano, comandada pelo Roth, furar o cerco e salvar o Sexto Exército. Os soviéticos que imaginavam lançar a Operação Saturno na sequência da Operação Urano para limpar toda o Cáucaso, não conseguiram fazer a limpeza do Cáucaso porque os nazistas mandaram para lá uma quantidade grande de tropas. Então, a Operação Saturno ela vai virar Operação Pequeno Saturno, porque ela vai ser obrigada a lutar com as tropas que chegam na região da Operação Tempestade de Inverno dos nazistas, que visava furar o cerco e salvar o Sexto Exército. E essas tropas soviéticas que estavam operando fora de Stalingrado, elas não puderam realizar a Operação Saturno. A operação teve que ser diminuída, e aí eles criaram a Operação Pequeno Saturno. Entendeu? A Operação Pequeno Saturno. O que é a Operação Pequeno Saturno? Foi dar combate às tropas que chegaram novas e tiraram de lá algumas tropas nazistas. Ou seja, a operação completa de limpeza do Cáucaso ficou reduzida. Então, ela recebe o nome de Operação Pequeno Saturno. Ela não consegue dar conta do que ela foi prevista ser realizada. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu tirar esse mapa aqui, vou botar um outro mapa aqui para vocês entenderem. Essas setas vermelhas são as ações do Exército Vermelho cercando. Deixa eu dar um. Gostei desse mapa. Peraí, gente, deixa eu tentar criar aqui um mapa melhor. Peraí. Fica aí todo mundo aí, que eu vou. Eu que sou um homem das cavernas, ainda uso Paintbrew. Eu sei que vai ter gente que vai me xingar. Porra, Petinho, tu ainda usa o Paintbrew? Usa, sono das cavernas. Essa coisa da informática aí, durante muito tempo, ela me oprimiu. Fiquei chocado com ela. Peraí, deixa eu ver se eu boto essa imagem aqui melhor. Eu acho que agora vai ser uma imagem melhor. Deixa eu salvar aqui. Agora. Acho que agora foi. Está todo mundo me vendo aí? O navegador não precisa clicar no ícone da tela na barra, endereço, permite acesso, seguir. Vocês estão me vendo aí? Vê uma mensagem aqui que a minha imagem está bloqueada. Estão me vendo aí? Está todo mundo me vendo. Vou dando tchau aí. Tem uma mensagem aqui. O navegador bloqueou sua tela, dizendo que eu fui bloqueado. Eu estou com esse fantasma, né? Estou sendo bloqueado toda hora. Agora até a tela. Deixa eu tirar isso aqui. Agora vai. Ó, essas setas aqui, elas são a Operação Urano. Veja, isso é a Operação Urano. Pois é, José, quem interessa calar João Pitino? Veja a Operação Urano. Então, essas setas que saem do rio Volga, elas vão cercar todos os nazistas que estavam dentro de Stalingrado. Pouco mais de 100 mil homens vão cair nesse cerco aí da Operação Urano. Olha que coisa fantástica. Isso aí durou 4 dias. Tropas novas, frescas, já com novo armamento. O Exército Vermelho, que vai realizar a Operação Urano, já é um exército completamente diferente daquele exército que estava sendo derrotado até então.
A farda é diferente, a bota é diferente, o cinto é diferente, a arma é diferente, as técnicas são diferentes, as estratégias são diferentes, as doutrinas, tudo já é diferente. Tudo já é diferente. Em 4 dias, a operação Urano é realizada, o cerco é feito, automaticamente a Operação Marte é desencadeada lá em cima, que não é uma batalha, é uma simulação de batalha. Simulação de batalha. Foi só uma simulação. A batalha de reserva continuou com o mesmo número de tropas. Os soviéticos não tinham como mandar aquelas tropas para a reserva, que poderia enfraquecer Moscou. Foi só uma simulação. E a Operação Saturno, a Pequeno Saturno, teve êxito em impedir que as forças nazistas que operavam fora de Stalingrado concluíssem o salvamento do exército que tinha caído por cima. Então, a Operação Urano é ela que resgata o Exército Vermelho para a guerra, né? Porque as tropas soviéticas que estavam dentro de Stalingrado, elas já não tinham condição de seguir lutando por muito mais tempo. Eu vou botar depois um mapa aqui para vocês verem como é que estava a situação em Stalingrado, né? Mais detalhadamente, e surge um novo exército aí. Um novo exército vermelho surge a partir da Operação Urano. Um exército que vai desencadear uma série de ofensivas, né? Você vai ter operações Estrela Polar, Operação Galope, Operação Laço. Todas essas operações são operações ofensivas que vão seguir a partir do final da Batalha de Stalingrado em várias frentes. Algumas dessas operações não vão ser completamente exitosas, não vão ter o êxito completo, mas elas cumpriram a função de tirar o Exército Vermelho da defensiva, daquelas derrotas todas. E depois de 1943, o Exército Vermelho não recua mais. E a partir da Batalha de Kursk, o Exército Vermelho não só não recua mais, como só avança. Depois da Batalha de Kursk, o Exército Vermelho só vai parar em Berlim. Ele não para mais, entendeu? Ele vai avançando direto. Deixa eu pegar aqui um outro mapa. Aqui, ó. Olha esse mapa aqui que legal do cerco e da Operação Urano. Ó. Ó. Aquela parte cinza lá é efetivamente o núcleo do exército nazista, do Sexto Exército, que lutava dentro de Stalingrado. E esses dois bolsões cinzas aí são outros grupos que vão ser cercados pelos soviéticos. Entendeu? Esse mapa aí mostra a grandiosidade da Operação Urano. Quantidade de tropas, em torno de 1.200.000 homens, saltam do lado oriental do rio Volga e vão cercar os nazistas aí dentro de Stalingrado. Então, repara que é um feito fantástico, porque nem o comandante Chuikov, que estava ali lutando, imaginava que ia ser salvo naquele momento por um exército gigantesco que ia não só virar a batalha, como expulsar os nazistas de todo o Cáucaso. O Cáucaso vai ser todo liberto na confluência da Batalha de Stalingrado e na conclusão da Operação Pequeno Saturno. Entendeu? Então, isso mostra que é um novo exército. O exército nazista, perdão, o exército vermelho que luta contra os nazistas a partir de então vai ser um novo exército vermelho. Um exército vermelho que não vai dar mais trégua para o inimigo e não vai ser mais envolvido, não vai ser mais derrotado. E o início disso, deixa eu botar mais um mapa aqui, e o início disso, que fique claro, olha a situação aqui de Stalingrado, quando do início da Operação Urano.
Aqui você vai ter clareza dos outros comandantes, Rokossov, Vatutin, Eremenko, porque muitas das vezes, quando a gente fala da Batalha de Stalingrado, a gente só lembra do comandante Zhukov, claro. Tem que dar o mérito para ele, porque é ele que comanda a defesa da cidade. Né? É ele que não permite que Stalingrado caia e mantém a chama da vitória acesa, porque mantém as cabeças de ponte viva dentro de Stalingrado. Se o Zhukov tivesse vacilado, ia ser muito mais difícil para os soviéticos retomar Stalingrado, porque eles não iam ter nenhuma cabeça de ponte na parte ocidental de Stalingrado. Então, a gente tem que dar todo o mérito para o comandante Vassili Zhukov, mas nós temos que prestar atenção que tinham outros grandes comandantes aí que vão ser eficientes em cercar o agrupamento nazista dentro da cidade, na periferia, na área rural e nas áreas adjacentes. Vejam aí pelas setas vermelhas como é que vai ser feito esse circo. Pode ver que, ao encontro daquelas duas grandes setas ali, vocês já devem ter visto as imagens de quando os exércitos soviéticos se encontram ali fora de Stalingrado, que eles se abraçam, se beijam, jogam o chapéu para o alto, porque ali eles conseguem perceber que eles fecharam o tampão, Kessel, em alemão, né? Kessel estava fechado, o bolso estava fechado. Vocês já devem ter visto esse vídeo dos soldados alemães comemorando isso, se beijando, se abraçando, porque aquelas duas setas grandes ali, que operavam perto de Gunzhak, vão se encontrar. Isso foi filmado. Eu não trouxe o vídeo para aqui, porque para não arrumar problema para o João, um negócio de direitos autorais, entendeu? Então não trouxe, mas vocês depois põem na internet e vejam esse vídeo, né? As tropas soviéticas que se encontram fora de Stalingrado. As duas grandes frentes fecham o bolsão. E aí é uma alegria geral, que eles entendem que toda a terra agora em direção ao leste era uma terra que estava envolvida pelo Exército Vermelho e que agora o papel deles era não permitir que as tropas nazistas vindas do oeste adentrassem dentro desse círculo. Que esse círculo agora seria para fatiar os nazistas. E foi isso. A partir de dezembro começa fatiando o bolsão, em fevereiro ele não aguenta, em fevereiro eles entregam a rapadura. Em fevereiro, eles vão pedir arrego, porque já não tinha mais a mínima condição de sustentar a batalha. Outro mapa aqui, que vai ajudar vocês a entenderem como é que ficou o cerco a partir da Operação Urano. Ó. Vejam aí nesse mapa, ó, esse círculo vermelho que eu fiz maior é a parte urbana, é a parte industrial da cidade de Stalingrado. Repara que está ali dentro do Volga, na margem na margem ocidental do Volga. Aquelas duas grandes setas que estão se encontrando ali é o Exército Vermelho fazendo aquela festa que eu falei para vocês, se abraçando, se beijando. Vocês podem ver esse vídeo, uma nevasca, assim, parece uma tundra, e os exércitos soviéticos se encontram. Repara que fora desse bolsão tem o 4º Exército Panzer, né? Um poderoso 4º Exército Panzer, que, se eu não me engano, ou é do Guderian ou é do Roth. Eu acho até que é do Roth, depois vocês pesquisam. Eu não sei se é do Guderian ou do Roth, que foi tentar salvar, que foi tentar furar esse bloqueio para salvar a tropa. Então, dentro desse bolsão dessas duas setas, eles têm uma série de unidades de elite do 6º Exército Alemão. Vão ter tropas romenas, vão ter tropas italianas, tropas espanholas, tropas búlgaras, vai ter tropa de tudo quanto é lugar, entendeu? Tudo que os alemães trouxeram de aliados estavam aí dentro. E essa história de que
os soviéticos atacaram os pontos mais fracos, que eram italianos e romenos. Isso aí é uma conversa fiada dos nazistas, porque depois da guerra eles queriam um culpado e botaram a culpa na Romênia e na Itália. Não tinha nada disso. Esses exércitos italianos e romenos que aí estavam, era a elite deles. Eles foram mandados para aí porque eles já lutavam com o Sexto Exército há anos, desde que a guerra havia começado. Então, esses italianos, romenos, espanhóis, búlgaros e o cacete a quatro que estava aí, já eram tropas experimentadas que já lutavam há quase 2 anos junto com os alemães. Tinham as mesmas armas, estavam subordinados às mesmas táticas e estratégias, obedeciam ao comando dos nazistas e foram vitoriosos até chegarem aí. Aí é óbvio que depois os nazistas, não, foram os romenos, foram os italianos, foram os espanhóis, começaram a inventar culpados, para não assumir que foram eles os culpados, né? Foram eles os culpados, foram eles os comandantes da derrota. Deixa eu botar aqui uma imagem aqui, peraí. Peraí, gente, está aqui, ó. Vou botar umas imagens aqui, ó, só para vocês verem aqui da Batalha de Stalingrado. Ó. Isso aí era muito comum, tropa de infantaria com T-34. O T-34 já tinha lutado muito, né? Mas na Batalha de Stalingrado, em especial na Operação Urano, eles surgiram em grande quantidade. Até a Operação Urano, você não conseguia ver tantos T-34 juntos como agora, entendeu? Valeu, querido Cripa! Pô, o Cripa me ajudou aqui, é do Hot, viu? Do Hot. Eu fiquei na dúvida se era o Hot ou o Guderian, né? Aí vocês estão vendo já uma nova tática, né? Que eram os T-34 é, 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 operando junto com a infantaria de vanguarda, né? Eu acho essa foto aqui uma das fotos mais bonitas da Operação Urano, porque ela foi tirada à noite e ela é uma das primeiras fotos tiradas das unidades de T-34 que avançam para iniciar a Operação Urano. Então, ela é uma foto bonita, né? Foto PB que saía na época. E olha que legal, né? Essa operação, ela não tinha luz, foi feita tudo no escuro. Mas acredito que esse efeito seja da câmera, né? A partir da neve levantando ali e a luz do luar refletindo ali. Então, é uma foto que eu acho muito bonita da Operação Urano. É uma das primeiras fotografias tiradas da Operação Urano e deslocados T-34. Aqui o que eu falei para vocês de tropas soviéticas, ó, em cima do T-34. A operação ela tinha que ter velocidade. Então, a infantaria foi jogada em cima dos tanques para que eles pudessem chegar muito rápido no núcleo principal de batalha. Então, os tanques iam cheios de soldados. Botava soldado aí para caramba, para poder carregar ele, né? Para eles estarem lá para dar o combate. Vou pegar outro aqui. Ó. Isso daqui é o Von Paulus indo se render. Aqui, ó. Von Paulus caminhando para a rendição. O Von Paulus caminhando aí para se render, né? O Todo-Poderoso, não mais general, já marechal de campo. Ele foi feito marechal de campo por Hitler, cercado aí, ele já tinha se rendido para as tropas do Exército Vermelho, e aí ele está indo oficialmente, né, se render, assinar a rendição dele diante das tropas soviéticas. Só para dar uma informação, o Von Paulus ele vai se render, depois ele vai integrar aquele grupo de oposição ao fascismo. Ele vai ser preso aí em fevereiro de 43, né? Ele vai passar a guerra toda trabalhando contra Hitler. Ele vai assinar uma série de documentos
em direção à Alemanha. Inclusive, ele forneceu nome de vários oficiais alemães que poderiam colaborar, entendeu? Colaborar, poderiam colaborar, e ele ajuda muito a União Soviética ainda nesses 2 anos que falta da guerra. Depois que a guerra acaba, ele vai morar na Alemanha Oriental. Ele não pula lá para a Alemanha Ocidental, não. Ele fica na Alemanha Oriental até o final da vida dele. Ele se retira da vida pública, né? Não contribui com nada na Alemanha Oriental. Ele é aposentado, o governo alemão aposenta ele como marechal. Ele tem uma aposentadoria de marechal e ele vai viver a vida dele. Ele escreve até o início das memórias dele, que quem termina o livro é o filho dele, que é Stalingrado e Eu. Eu tenho esse livro dele aí, Stalingrado e Eu. Ele começa a escrever o livro, mas ele morre. Aí o filho dele pega o livro, as memórias dele, que ele tinha muitos diários, e termina de escrever o livro a partir dos diários do Von Paulus. Então, quem quiser ler esse livro, é muito legal, é difícil de achar. Chama-se Stalingrado e Eu. É mais fácil tu achar em espanhol. Stalingrado e Joe. É mais fácil achar. Procura depois na estante virtual, que é muito legal o Von Paulus falando da guerra, né? A versão dele da guerra é muito interessante. Isso aqui são grupos de assalto que operavam canhões de 76 milímetros. Primeiro de 45 milímetros, depois de 76 milímetros, que é um ZIL 76 milímetros, tropas soviéticas que vão participar, né, estão participando da Operação Urano e levavam esses canhões seguiam com as unidades de assalto. Curioso, muitas das vezes esses canhões são vistos como canhões antitanque, eles são muitas das vezes usados de maneira defensiva. Mas o que os soviéticos fizeram com eles? Empregaram eles de maneira ofensiva, as tropas iam levando ele. Mesmo pesado, ele ia indo junto com as tropas. Eu tenho uma grande aula que eu dei no meu canal falando sobre os grupos de assalto. Eu sou a única pessoa em língua portuguesa que escreveu, pesquisou e divulgou material dos grupos de assalto em Stalingrado. Porque o Chuikov, ele dizia que fundou a primeira universidade de guerra urbana a céu aberto da história. Era uma brincadeira que o Chuikov falava, porque ele teve que aprender técnicas de guerra urbana que depois foram sendo aperfeiçoadas e usadas durante anos, muitas ainda são usadas até hoje, para tentar trazer os alemães para uma condição defensiva, para tentar obrigar os alemães a passarem para a defensiva dentro da cidade, usando os escombros da cidade, o formato da cidade, a geografia da cidade, em seu favor. Então ele falava isso: eu fundei a primeira academia de guerra urbana a céu aberto do planeta, e aprendendo ali com o dia a dia de combate. E uma das coisas que ele criou foi isso. Falou: o combatente não vai ficar estático com sua guarnição, com o seu canhão. Ele vai levar o canhão. Aí teve gente que falou assim: comandante, mas carregar o canhão ele é pesado, não interessa. Carrega o quanto que der. Mas não pode você estar usando o canhão, de repente a infantaria avança, aí a infantaria precisa de cobertura e o canhão está lá. Leva o canhão também. O canhão vai junto. Mas se tiver um contra-ataque, usa o canhão até o final, destrói ele e sai correndo. Ou seja, o Tchuikov, ele tinha essa sagacidade, né? E aí tá aí, ó, as tropas avançando e carregando o canhão. Isso era uma coisa foda. Assim que o meu canal voltar, eu vou dar uma dica para vocês verem lá a questão dos grupos de assalto na Batalha de Stalingrado. Por falar em Batalha de Stalingrado, olha aqui, ó, nesse meu livro aqui, O Exército Vermelho, Aço Vermelho, os Segredos da Vitória Soviética na Segunda Guerra Mundial, eu conto essa e algumas outras histórias no capítulo concernente à Batalha de Stalingrado. Então, tu vai comprar esse livro aqui, meu, ele custa R$ 80, ó, quer ver? Que tem um capítulo aqui da Batalha de Stalingrado, página 22, né?
Aqui, ó, Stalingrado, nem um passo atrás. Capítulo 3. Tu vai comprar aqui que tu vai ficar na manhã do gato. Nesse livro aqui, tu vai ver que o Brasil não viu a Batalha de Stalingrado. Aqui tu vai entender como é que a máquina de censura proibiu que o brasileiro visse a Batalha de Stalingrado. O Brasil não teve ideia. O Brasil não teve ideia do que foi a Batalha de Stalingrado. O Brasil só foi conhecer a Batalha de Stalingrado em 44. A batalha tinha cansado de acabar. E aqui, nesse livro, você vai ver todas as ordens que o Stalin dá com relação à Batalha de Stalingrado, os memorandos dele, os comandos que ele dá com relação à Batalha de Stalingrado. Né? Aqui, ó, novembro de 1942, 25º aniversário da grande Revolução Socialista de Outubro. Ele fala aqui nesse material sobre Stalingrado, ele manda um agradecimento especial às tropas que lutaram em Stalingrado. 3 livraços, se tu comprar aqui comigo, tu fica por dentro. Eu não posso esquecer de pedir a você, tu comprou 3 livros, ganha a placa. Entendeu? Comprou 3 livros, escolhe a placa lá, leva. Vou pedir a tua ajuda para tu ir no Guerra Patriótica, não deixa de ir no Guerra Patriótica, no Instagram, no Paiol Literário 1, vai lá no Geoestratégia Estudos, não deixa de ir, e não deixa de me dar uma força lá no Telegram, no canal Guerra Patriótica, por favor. Está com o telefone na mão, está logo aí no Telegram, vai lá. Eu também estou no X, estou no Blue Sky, estou no Trend, vai me dando uma força nessas redes aí, me procura, porque como eu tenho seu canal no YouTube, eu preciso da ajuda de vocês para a gente poder avançar. Quem está aí agora, liberta o dedo no gostei, camarada. Liberta o dedo no gostei. Rebenta aí, pô. Tá faltando gostei pra caramba aí. Tem uma galera aí ainda não liberou o gostei. Não paga nada, dá o gostei, não. Vamos embora, libera aí o gostei. Bom, a Operação Urano, ela é uma maravilha, por 2 coisas. Primeiro, pela sua efetividade militar, de fazer o cerco e estrangular o exército nazista, mas também tem uma coisa importante na Operação Urano, que foi as estratégias adotadas pelo exército soviético para camuflar a chegada de 1 milhão, mais de 1 milhão de homens do lado do Volga, para que, de maneira que os alemães não vissem, entendeu? Para que os alemães não vissem. Isso é uma coisa que, porra, tu tem que estudar muito, né? Porque o exército soviético ele não tinha domínio do céu em Stalingrado. O céu em Stalingrado ele era dos nazistas. Então eles faziam reconhecimento aéreo da área do Volga, da parte ocidental do Volga, mas também da parte oriental. Por que eles faziam esse reconhecimento? Porque eles procuravam, né, alguma movimentação de tropa na parte oriental para saber se realmente viria alguma tropa socorrer. Os alemães tinham esse receio. Né? Só que todas as vezes que eles voaram na parte oriental, eles nunca conseguiram detectar esse movimento enorme de tropas. Então, isso tem que ser visto como uma técnica apurada, né? Algo a ser observado, é algo tão fantástico quanto a vitória militar da Operação Urano, mas principalmente as técnicas de camuflagem que foram empregadas. Um detalhe para esses uniformes brancos, né? Lá na Batalha de Moscou, os soviéticos já tentavam usar o máximo possível de camuflagem branca de roupa, né? Para se aquecer e de maneira que essa roupa ela também pudesse colocar fuzil, munição, mochila dentro dela, porque seria muito caro você fabricar peças de vestuário branco, né? Então você continuava tendo o teu uniforme caque, só que você precisava camuflar isso. Então o camuflado de inverno dos soviéticos, ele foi feito grandão para você botar fuzil, mochila, tudo ali, e aquilo quando fechava, tu não via praticamente nada. Isso é uma camuflagem de inverno, só para você ver que
Camuflagem Deixa quero só que vocês vejam um efeito, como era difícil, às vezes, de fazer essa camuflagem nos tanques. Tinha um formato de pintura. Deixa eu botar Soviet Army. Ah, aqui, tá aqui, ó. Ó, deixa eu botar aqui para vocês verem. Roberto Lopes, valeu, camarada, obrigado. Beijo no coração, tamo antenado, obrigado. Aqui, ó. Por que que essa daí não era toda branca? Porque ela tinha que ter esse tom marrom para quebrar junto das folhagens. No inverno, as folhas caíam, né? Você praticamente não tinha verde. Então, as áreas de mata, elas ficavam marrons. Veja ao fundo, esse soldado aí, esse boneco, ao fundo ele tem uma vegetação de inverno. E tu quebra a silhueta dele. Entendeu? Você vai ter o uniforme todo branco, que é a turma que vai lutar na neve. Mas a turma que vai lutar na área de mata, que foi tomada pela neve, era esse uniforme aí. Olha que coisa curiosa, né? Eles já tinham essa sagacidade de quebrar a silhueta do soldado. Deixa eu ver se eu acho aqui a do tanque, para vocês verem que curioso. Tinha você pintar o tanque todo de branco, claro, mas tinha uma que quebrava, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui do T-34, para vocês verem que interessante. Aqui, ó. Deixa eu ver se tem colorido. Eles descobriram que, dada a situação, não vou conseguir. Espera aí. Deixa eu fazer um print aqui só para vocês verem a história dessa camuflagem, que ela é bem interessante. Quer ver? Travou. Vocês vão ver que história interessante. Ó. Olha que interessante isso aqui. Quando você usar o T-34, quando você usar o T-34 na neve, não abriu? Aí, gente. Deixa eu ver o que, que houve aqui que não abriu. Ah, não abriu. Aí, que eu vou botar aqui de novo, agora vai ter que abrir. Ah, abriu. Ó, quando você ia lutar só na neve, tu pegava o T-34, tu pintava ele todo de branco. Mas quando você ia lutar numa paisagem que não ia ter só neve, ia ter floresta, ia ter estrada, olha como é que você vai. Olha a carreira de tanques até o final, que a ordem era o seguinte: não pintar ele todo, deixar um contraste de escuro e branco, escuro e branco. Porque se você entra na floresta e pinta ele todo de branco,
é mole você identificar ele, entendeu? Então segue aquele mesmo padrão do uniforme que eu mostrei para você de soldado. Vai lutar em área de vegetação, mesmo numa área urbana. Não tem só o branco da neve, tem outros nuances. Então você vai pipocar ele, vai deixar áreas escuras aparecendo, que fica mais fácil camuflar. Os estudos soviéticos sobre camuflagem apontavam isso, e dito e feito. Então, pode ver que eles, para atuar numa área que tinha floresta, perímetro urbano, estrada lamacenta, você não pintava o tanque todo. Ah, mas ia fazer uma operação na tundra, que só tinha neve, não tinha mais nada. Aí tu pinta tudo de branco. Então, todos esses cuidados, o Exército Vermelho teve que tomar, né? Então, a vitória, ela é uma vitória também da inteligência. A mesma inteligência que foi usada lá para camuflar tudo, não permitir que os nazistas vissem, ela não foi usada no desenvolvimento de material, padrão de camuflagem. Os lubrificantes dos tanques soviéticos, eles não congelavam. O dos alemães congelava. Então, você tinha arma soviética que congelava, parava. Você tinha veículo alemão, perdão, você tinha veículo alemão e arma alemã que o lubrificante congelava. E o veículo e a arma emperravam. Então, os soviéticos fabricaram lubrificantes para armas e veículos que tinham anticongelante, não congelava. Então, isso tudo foi pensado pela parte soviética e isso confluiu na vitória. Correto? Então, nós podemos saudar, né, o aniversário da Operação Urano, que está fazendo 83 anos da Operação Urano. Em fevereiro, a gente vai saudar o final da Batalha de Stalingrado, que é uma batalha icônica. E, como vocês podem ver, a batalha não é feita só de tiros. Você precisa ter o mapa da situação, você tem que pensar na comida, na bebida, no deslocamento, na pintura, na camuflagem. Ou seja, a guerra é uma miríade de situações que você precisa pensar de maneira onde todas elas têm que convergir para a vitória. E os soviéticos tiveram o brilhantismo de fazer isso. Correto? Camaradas, peço licença a vocês para recuar, já avançamos demais. Você não pode sair sem disparar o dedo no gostei. Agradecer, não deixa de ir lá nos meus Instagrams, @Guerra Patriótica, @PaulLiterário1 e @Geoestratégia Estudos, e não deixa de me dar uma força com os livros aqui, cada um deles custa R$ 80, mas se tu compra, frete grátis. Se tu comprar os três, 240, mesmo frete grátis, ainda leva uma daquelas placas de sinalização que você escolhe de brinde. Correto? Estou recuando. Beijo no coração. Hurra!